Antonieta de Barros, a exceção que confirma a regra. Rossano Lopes Bastos e Samuel Santos Silva. Antonieta de Barros, 1901-1952, foi professora, escritora, jornalista e a primeira deputada negra do Brasil. É seguramente uma das mulheres mais importantes da história de Santa Catarina, do país, e como sugere Jerusi Romão em seu livro Antonieta de Barros, professora, escritora, jornalista, primeira deputada catarinense negra do Brasil, recém-publicado pela Kaiser Editora 2021, uma mulher que desafiou o status quo e significou uma ruptura nas estruturas de poder da masculinidade branca, conservadora e racista. Assim foi que, em 1934, Antonieta Negra sagrou-se deputada em Santa Catarina, pelo Partido Liberal Catarinense, na esteira de um movimento que envolvia outras mulheres como Beatriz de Souza Brito e Ignez de Oliveira. Cabe aqui mostrar que a efervescência que antecedeu a Constituição de 1934 apontou para a participação, embora diminuta, porém singular e efetiva, do movimento feminista nascente no Brasil. Todavia, o Brasil ainda tem um longo caminho a percorrer. Diversas pesquisas sobre igualdade de gênero nos cargos políticos apontam que o Brasil figura entre os últimos da lista. Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, monitorada pelo Interparliamentare Union, IPU, concluiu que o Brasil ocupava em 2018 a posição 152 entre os 190 países pesquisados. O resultado de 2021, apesar de ter melhorado, ainda não permite a comemoração, uma vez que o Brasil agora encontra-se na 142ª posição. O ranking utiliza como parâmetro a participação de mulheres em Câmara Baixa ou Parlamento unicameral, que no Brasil equivale à Câmara dos Deputados. A presença feminina em câmaras baixas ou parlamentos unicamerais representa uma média global de 23,6%. No Brasil, na Câmara dos Deputados, a média era de 10,5%. O ranking, por diversos motivos, merece uma análise mais apurada. Todavia, é possível constatar que o nosso país fica atrás de países com índice de desenvolvimento humano, IDH, superior, como a Suécia, que ocupa a 5ª posição, e a Noruega, 10ª posição. Além desses, o Brasil também fica atrás da Somália e do Afeganistão, territórios em que as mulheres não têm acesso a direitos básicos como educação, saúde e trabalho. Em comparação com países da América Latina, o Brasil ficou atrás da Bolívia, onde as mulheres ocupam 53,1% dos assentos da Câmara. Argentina, México, Cuba e Equador também representam resultados melhores que o nosso país. O ranking, contudo, não utilizou o indicador raça na coleta de dados. Tal situação impossibilita a análise da situação das mulheres negras na política mundial. Para o Brasil, podemos utilizar dados coletados pelo Movimento de Mulheres Negras, decidem nas eleições municipais de 2016. Apesar de representarem cerca de 28% da população brasileira, as mulheres negras, de acordo com dados de 2016, preencheram apenas 3,2% dos cargos de chefia do Executivo Municipal, o equivalia a 180 mulheres negras. Com relação às candidaturas, somente 4,1% dos candidatos às prefeituras eram mulheres negras. Podemos dizer que a representatividade parlamentar, no caso de Antonieta de Barros, ganha contornos mais significativos diante da categoria das feministas, sendo o movimento negro de cunho emancipatório, especialmente em Santa Catarina, onde havia desde a imprensa branca e hegemônica a tentativa de invisibilizar as vozes negras com as instituições da branquitude e diante também da recente abolição formal da escravatura em 1888, apenas 46 anos atrás. A organização das mulheres e o descuido das elites políticas, de tempos em tempos, permite a ocupação de espaços de poder
representação e memória. Aqui, cabe destacar o nome do antigo Palácio de Governo de Santa Catarina, tornado museu com o nome de outro negro, Cruz e Souza. O exemplo e a exceção representada por Antonieta de Barros nos dias de hoje mostra que é preciso ainda muita organização e sensibilidade por parte das mulheres, dos homens e da sociedade em geral para a conquista de espaços de representatividade das mulheres, em especial das negras. É fundamental entender que na transversalidade e interseccionalidade, a luta de classes caminha junto, par e passo, com as questões de gênero e corpos racializados. Dessa forma, é preciso desconstruir dentro de um debate mais apropriado, pois num país como o Brasil, que está forjado pelo racismo, o patriarcado e conservadorismo da branquitude, as pautas de gênero e raça não podem ser desqualificadas como simples lugares identitários, sob pena de contribuirmos com o pensamento hegemônico, que até hoje tentou negar e invisibilizar as mulheres, os negros e as negras. A partir da intersecção entre racismo e sexismo na política do Brasil, a partir da análise das ofensas racistas e sexistas dirigidas a parlamentares, negras e negros, não é difícil demonstrar como se articulam os sistemas racista, capitalista e sexista que procuram atuar sobre os corpos negros com o intuito de marcarem como subrepresentação dos espaços de poder. Os pressupostos do pensamento feminista e do feminismo negro, em especial, o método interseccional, apontam para as insuficiências do debate no seio da sociedade. Na trajetória das mulheres na política brasileira, em especial das negras, é possível observar como a articulação entre as opressões sobre elas gera uma ausência nesses espaços. Ainda hoje, as falas e ações no parlamento revelam a deslegitimação das parlamentares negras por conta de seu pertencimento racial, social e ideológico. São inúmeros exemplos que não vamos aqui apresentar. Os movimentos por reforma política e em defesa de ações afirmativas na lógica eleitoral atingem esse setor, destacando a necessidade da formulação de uma plataforma que contemple de maneira efetiva e mais direta a demanda de representação negra e feminina nos variados espaços do poder. Resta constatado que não podemos descansar enquanto não houver uma desconstrução efetiva do sistema racista, sexista e capitalista. Viva Antonieta de Barros! Rossano Bastos é arqueólogo, doutor e livre-docente em arqueologia brasileira, professor estudioso de psicanálise, ativista do movimento negro, assessor do Sinjusc. Samuel Santos Silva é graduado em Direito, especialista em Direito Público, analista jurídico no TJSC e integrante do coletivo de negras e negros do Sinjusc.